Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso aqui, ó, injetividade e sobrejetividade de funções, tá? Então vamos começar aqui com a definição do que é uma função injetiva, né? Então a gente começa aqui com a função do conjunto A no conjunto B, tá? E essa função ela vai ser injetiva se o f de x for diferente do f de y, sempre que o x for diferente do y, tá? Ou seja, se você tem elementos distintos aqui no domínio, então as imagens desses elementos também serão distintas, tá? Então, assim, uma coisa interessante da gente falar aqui é o seguinte: a questão sobre injetividade, ela acontece geralmente de duas formas, tá? No primeiro caso, a gente tem dois elementos distintos aqui e a gente prova que as imagens são distintas, certo? No segundo caso, pode acontecer de aparecer a informação de que você tem dois elementos cujas as imagens são iguais, certo? Daí você tem que provar que esses elementos são iguais, tá? Outra coisa que pode acontecer é a gente usar a informação de que a gente tem uma função injetiva, né? Então, quando a gente quer usar essa informação, também tem essas duas abordagens aqui, tá? Mas a mais usual é essa aqui, certo? Que para elementos distintos as imagens são distintas, tá bom? Agora aqui a gente tem uma observação, ó, que é o seguinte. Então, o que acontece no caso da função ser injetiva? Ó? Se f de A em B é injetiva, então a imagem inversa de elementos de B, né, ou seja, f a menos 1 de B, vai acontecer que ela tem no máximo um elemento. E eu vou explicar por quê, tá? Por que que isso acontece, né? Ó, suponha que f a menos 1 de B tivesse mais de um elemento, né? Ou seja, suponha que você tem aqui, pertencendo a esse conjunto, tenha dois elementos, vamos chamar de x1 e x2. Isso significa que f de x1 vai ser igual a B e que f de x2 também vai ser igual a B. Ou seja, você tem elementos distintos aqui com a mesma imagem. Isso não pode acontecer porque a gente está supondo que a função é injetiva, tá? Então, não pode acontecer ter mais de um elemento aí na pré-imagem, certo? Ou imagem inversa de um elemento aí do contradomínio, certo? Como é que seria o diagrama de uma função injetiva, né? Elementos distintos aqui do domínio devem ter imagens distintas, né? Não pode acontecer coisas desse tipo aqui, tá? Então, um exemplo aqui de diagrama para uma função injetiva de A em B é esse aqui. Deixa eu só, para não ficar muito tendencioso aqui, deixa eu colocar aqui um B, C, D e E, tá bom? Então seria algo desse tipo aqui, ó, certo? Sim, tá? Isso aqui seria um diagrama típico de uma função injetiva, tá? Porque para quaisquer dois elementos distintos, a gente tem que as imagens deles são distintas, tá? Então a nossa próxima definição aqui, ó, é a definição de função sobrejetiva, né? E quando é que uma função ela é sobrejetiva? Quando a imagem da função for igual ao contradomínio, certo? Ou seja, em outras palavras, quando é que isso vai acontecer, né? Vamos lembrar quem é a imagem aqui, né? Ó, a imagem de f é o conjunto dos f de x para cada x no domínio. Se você quiser falar disso de outra forma, isso é o conjunto dos elementos de B, tais que existe alguém lá no A, onde f de A é igual
a B, certo? E a função ela é sobrejetiva quando esse conjunto aqui é igual ao próprio contradomínio, certo? Se você quiser escrever isso aqui, né, em outras palavras, você pode olhar para essa forma aqui de descrever a imagem, certo? Ela vai ser sobrejetiva quando isso aqui for igual ao B, ou seja, todos os elementos de B precisam estar nesse conjunto, ou seja, para todo B pertencente a B, existe um A pertencente a A, tal que f de A igual a B, certo? A gente também pode fazer uma observação a respeito das imagens inversas de elementos, né? Note que se a função, né, f de A em B é sobrejetiva, então não vai ter nenhum elemento que tem para a imagem vazia, né? Ou seja, as imagens inversas dos elementos do contradomínio, elas serão diferentes de vazia. Aí você pergunta, por que, professor? Porque sempre vai existir alguém, sempre vai existir algum A pertencente a A, tal que o f de A é igual a B, né? A definição de sobrejetividade é exatamente isso. A imagem tem que ser igual ao próprio contradomínio, certo? Ou seja, todo elemento de B tem que estar aqui na imagem. Ou seja, para todo B existe alguém no A, tal que esse carinha do A é enviado no seu elemento aí do contradomínio, tá? Né? Vamos recordar quem é isso aqui, né? Para a gente conseguir visualizar isso aí melhor, né? A imagem inversa de um elemento do contradomínio é o conjunto dos elementos do domínio, tais que a imagem deles é igual a esse elemento do contradomínio que você pegou aqui, certo? Então, isso aqui nunca vai ser vazio no caso da função ser sobrejetiva. Porque se a função é sobrejetiva, para todo B no contradomínio, existe alguém no domínio, de modo que isso aqui acontece. Tá bom? Então, como é que seria aqui, né, o diagrama de uma função sobrejetiva, por exemplo? Né? Vamos fazer aqui. O que acontece na função sobrejetiva? Para todo mundo de B, tem que existir alguém no A que é enviado nele, né? Ou seja, a imagem tem que ser todo o contradomínio, tá? Então, eu preciso que todo mundo que está aqui no contradomínio seja atingido por alguém. Então, por exemplo, o 5 vai no A, o 3 vai no B, o 4 vai no C, o 1 e o 2 podem ir no D, por exemplo. Você pode estranhar. Ah, professor, mas aqui eu tenho o 2 e o 1 indo no mesmo elemento? Isso pode? Pode, né? Porque por definição de função, o que não pode acontecer é um mesmo elemento ter duas imagens, tá? Mas existir dois elementos com imagens iguais, no caso do 1 e do 2 aqui, cuja imagem é D, isso pode acontecer. Essa função ela só não vai ser injetiva, certo? Então aqui a gente tem a nossa última definição, né? Antes da gente ir para o exemplo aqui, que é a definição de função bijetiva. Então, quando é que uma função vai ser bijetiva? Vai ser bijetiva se for injetiva e sobrejetiva simultaneamente, né? Ela tem que ser ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Ou seja, se você tem elementos distintos, então as imagens são distintas e, além disso, para cada elemento no contradomínio, esse elemento no contradomínio vai ser imagem de alguém no domínio, certo? Então, essas duas condições precisam ser satisfeitas para que uma função seja bijetiva, certo? Em outras palavras, a gente pode dizer que a função f de A em B ela é bijetiva se para todo elemento do contradomínio existir um único elemento no domínio tal que o f de A é igual a B aqui, né? Para cada cara no contradomínio vai existir alguém que é levado nele. Essa existência é por causa da sobrejetividade e essa unicidade é por causa
da injetividade, né? Porque a injetividade não deixa você ter elementos distintos com imagens iguais, certo? Então, para cada valor que você olha aqui no contradomínio, existe somente um único rapaz que vai nele, certo? Então, vamos aqui para o nosso exercício, né? Que é o seguinte, a gente tem uma função de R em R, né? Esse R é o conjunto dos números reais. Essa função é uma função afim, né? Uma função dada dessa forma, onde o A aqui é diferente de zero, né? E A e B são constantes, tá? São números reais fixados aí, certo? E a gente quer provar que essa aplicação é uma aplicação injetora ou injetiva, né? Então, primeiro vamos provar que ela é injetiva, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer o quê, ó? Sejam... Aí você pega dois elementos pertencentes ao domínio aí, tá? Obviamente, você vai pedir que eles sejam distintos, certo? O que a gente tem que fazer para provar que ela é injetiva? A gente tem que provar que f de x é diferente de f de y, tá? Como é que eu vou provar isso? Por contradição. Eu vou supor o contrário, certo? Ó, suponha, por absurdo, que eles têm imagens iguais aí, né? F de x igual a f de y, tá? Logo, o que a gente tem? Quem é f de x? Pela definição da função, é ax mais b, né? Então, a gente tem ax mais b. E quem é f de y? É só você trocar esse x por y aqui, né? Fica ay mais b, certo? Aí aqui, né, você cancela o b, né, então passa para o outro lado, subtraindo, enfim. E como você tem que o a aqui é diferente de zero, você pode cancelar ele também, tá? E aqui a sua conclusão é que o x é igual ao y, tá? E aqui aparece a contradição, porque no começo você supôs que o x é diferente do y, tá? Então aqui, ó, contradição. E a conclusão aqui é que f é injetiva. Essa contradição ela implica que o f de x precisa ser diferente do f de y, tá? E isso aqui implica na injetividade, certo? Agora vamos provar que ela é sobrejetiva, tá? Sobrejetiva. O que a gente precisa fazer? A gente precisa provar que a imagem de f é igual ao próprio contradomínio, que é R no caso, né? Nós estamos com a função de R em R, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um elemento aleatório de R, certo? Vamos pegar um C pertencente a R e vamos mostrar que existe alguém aqui no domínio, né? Tal que f desse alguém é igual a esse C que a gente escolheu, certo? Então, vamos lá. Seja C pertencente a R. Daí, temos que a gente tem que dizer alguém, né, cuja imagem é igual a C. Acho que C menos B dividido por A, né? Pela definição de f, a gente pega o x, multiplica por a e depois soma com b. Então, aqui a gente vai pegar isso aqui, multiplica por a e soma com b, né? Daí, o que vai acontecer é que a gente vai cancelar esse a com esse a, uma vez que o a é diferente de zero. E aí vai ficar c menos b mais o b, né? Que isso aqui é igual a c. Então, eu peguei um cara aleatório aqui no contradomínio e mostrei um número real cuja imagem é igual a esse rapaz que eu escolhi aqui no contradomínio, certo? Professor, isso aqui realmente vai ser um número real? Vai, né? Porque você está subtraindo dois números reais, o C é real e o B é real, e você está dividindo isso por um número diferente de zero, tá bom? Então, eu peguei alguém aleatório no contradomínio
e mostrei alguém do domínio, né? Porque o domínio também tem todos os números reais. Então mostrei que tem um cara no domínio que vai nesse rapaz que eu escolhi no começo, certo? Então aqui você conclui que F é sobrejetiva, tá? Ó. Logo, F é sobrejetiva. Tá bom? E aqui você concluiu. Mostrou que ela é injetiva, mostrou que ela é sobrejetiva, então ela vai ser bijetiva, tá? Então é isso, gente. São conceitos muito importantes aí que você vai usar aí para o resto da sua formação acadêmica, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, tá? E se inscreve aí no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.